Hoje nós vamos apresentar mais um programa da TV Regional que foi feito para você conhecer as pessoas do cotidiano da nossa cidade. Hoje nós viemos aqui na Secretaria de Trânsito e Mobilidade de Brusque apresentar o novo secretário de Trânsito, Emerson Andrade. Emerson, quem é Emerson de Andrade? Eu sou natural de Florianópolis, nascido e criado, né? Minha carreira foi na Polícia Militar Rodoviária do Estado de Santa Catarina, onde cumpri aí com os meus 26, 27 anos, mais o tempo da iniciativa privada, cumpri com meus 30 anos e fui para a reserva. Sou formado em administração pela Univale, sou formado em Direito, concluí o meu curso aqui na Unifeb, no município de Brusque. Hoje eu resido no município de Itapema, né? Agora atualmente mais em Brusque do que em casa. E ao longo dessa minha carreira foi trabalhando em prol da segurança viária, né? Tentando buscar soluções para esse caos que é o trânsito, esse fenômeno trânsito, né? Feito por veículos, por pessoas, né? Pela educação. Nós temos um tripé no trânsito. Então o grande desafio é se fazer entender, classificá-los e transformar isso em medidas de segurança na vida das pessoas que transitam aqui no município, né? Em todos os municípios que eu passei. Mas como é que é cair de paraquedas numa cidade como essa? Todas as cidades, como Floripa, Itapema, tem os seus probleminhas, né? Mas Brusque não é diferente, tem os seus. Como é que é cair de paraquedas nessa cidade? Por ter trabalhado na Polícia Rodoviária no município de Gaspar, a qual a circunscrição envolve município de Brusque, Tijucas, Canelinha, São João Batista, Nova Trento, Botuverá, aqui a Antônio Raio. Então é uma área que eu já conheci, inclusive me formei, né? Quando eu vim transferido para cá, eu acabei transferindo a faculdade e me formei aqui. Então Brusque é uma cidade que já não me é diferente, não é estranho, então já conhecia o município. Mas associado ao processo seletivo a qual o Poder Executivo, né, o prefeito e vice-prefeito, né, o André e o Deco, fizeram na busca de soluções, na busca de profissionais que pudessem contribuir com a municipalidade, eu fui provocado a participar desse certame, mesmo sabendo das dificuldades ou das peculiaridades que encontraria, né, se assim fosse escolhido. Então iniciou o procedimento, iniciou o processo, houve as escolhas, houve as entrevistas e por fim o convite, né, do prefeito em vir assumir essa pasta que é um tanto quanto espinhosa, né? Trânsito, eu costumo dizer que não tem mágica no trânsito, não tem fórmula mágica, né? Mas mesmo assim, então, pela própria história da carreira, né, de sempre estar resolvendo problemas sempre dos outros, não os meus, né? Então fui provocado a aceitar o desafio e vim aqui então somar já a equipe que é formada pelo prefeito, né, pelo Poder Executivo, né, e poder contribuir também. Espero que assim eu consiga. Bom, o prefeito André, na sua campanha, tinha um plano de governo e nesse plano de governo também existia o plano de mobilidade urbana, né? O que pretende o secretário, junto com o prefeito e todas as pessoas do seu grupo, fazer para melhorar o nosso trânsito, que tem muita coisa a ser melhorada? Bom, o primeiro compromisso firmado com o prefeito foi de atender aquilo que foi prometido por ele em campanha, né? O plano de governo. Essa é a missão. Dentro do plano de governo, nós temos, como o senhor bem falou, a pasta, né? Tanto é que foi elevado, né? O Departamento de Trânsito foi elevado à Secretaria, entendendo que os compromissos que essa pasta tem e para dar também autonomia e dar mais agilidade nas tomadas de decisão. Mas eu chego no município com um plano de mobilidade urbana já aprovado pela Unifeb. Eu já tenho as diretrizes. É meio caminho andado. Agora, porque sai toda aquela discussão de audiência pública, né, de pesquisa, de campo e tal, então isso já venceu. Agora, qual é o desafio? Verificar se tudo aquilo que está escrito é exequível. Se eu vou conseguir, se o município comporta efetivamente, porque, como eu falei, lá são diretrizes, são apontamentos, né? Muitos apontamentos daquilo do ideal
de uma mobilidade, e aí nós encontramos uma realidade de mobilidade. Então, o compromisso é analisar detalhadamente o plano que foi aprovado pelo município, não pelo Poder Executivo único e exclusivo, até porque participa de um processo, né, um chamamento público aí, onde a população participa, as entidades de classe, resolveram que aquele era o melhor plano para o município. E concomitante, eu tenho está na forma, né, está lá no Tribunal de Contas, o nosso edital para lançamento do edital aí do transporte coletivo, a concessão do transporte coletivo. Então, o grande desafio é adequar aquele plano, executar o plano ou adequá-lo, e ao passo que nós temos que fazer um transporte coletivo, seja uma outra empresa, ou seja, a que já está operando no município, fazer com que esse transporte possa efetivamente circular de forma rápida, segura, né, eficiente, né? O objetivo final é sempre a eficiência da prestação do serviço público. Nós temos que ser eficiente, senão aí não está sendo o suficiente. A gente sabe que o transporte coletivo dentro da nossa cidade nunca foi 100% bom. Isso é visível a olho nu e não funciona. Tomara que com esse novo plano, né, com novas diretrizes e tudo mais, venha a funcionar assim a contento, não é mesmo? Não, exato. O transporte coletivo ele é um processo diferente do plano de mobilidade urbana. Sim. Mas eles vão ter que caminhar juntos, né? Nós temos que privilegiar. E privilegiar não significa dizer que eu vou dar preferência em um em detrimento de outro. Não, os dois nós vamos ter que encontrar espaço para todos no trânsito, né? Dentro dessas vias que o senhor bem conhece, né? E quem está nos assistindo, né? Como eu falei no início, né? O trânsito não tem mágica, né? Eu vou ter que fazer eles circularem dentro dessas vias que já existem no nosso município. Temos projetos, né? O vice-prefeito Deco, titular da pasta de infraestrutura, né, tem projetos audaciosos para o município, né, de expansão, onde vai contribuir bastante. Mas uma coisa é o real, é aquilo que nós temos hoje. Então são duas situações distintas, mas que se complementam, né, mobilidade e o transporte coletivo. No município, que nós temos hoje uma população de aproximadamente 160 mil habitantes, por uma frota de veículos chegando a 130 mil, um veículo por pessoa, fazer com que essas pessoas utilizem o transporte coletivo, deixem seus carros em casa e usem o transporte coletivo, é um desafio muito grande. É tão grande quanto, né, vencer um processo de licitação, tão grande quanto botar em prática o projeto, né, o plano de mobilidade urbana e fazer esse convencimento. Mas quem é que vai deixar o seu carro em casa? Pegar um exemplo do dia que nós estamos passando ultimamente, né, os últimos dias, calorão tremendo. Aí eu tenho um carro, a pessoa tem um carro, ela tem um conforto, tem um ar-condicionado, pega o carro, sai de casa a hora que quer, volta a hora que quer. O transporte coletivo ele tem que trazer essa segurança, conforto, segurança de horário, né? Nós precisamos revitalizar os nossos pontos de ônibus. A pessoa tem que estar no local seguro, agradável, protegido da chuva, senão vai ser uma concorrência desleal. Claro. Né? Já pensou? Eu, por exemplo, assim, hoje, uma passagem de ônibus deve estar uns 6 e poucos reais, né? Se eu tenho uma bis, eu vou e volto 2, 3 vezes até em casa com R$6. E pega essas motinhos agora elétricas, que é uma febre, uma realidade de muitas cidades, não é diferente de Brusque, é um problema que nós estamos vivendo, né? Eu vou usar o exemplo aqui do município de Itapema, onde eu resido, e nós já tivemos 2 mortes lá. Acidentes com esses tipos de veículo aí. Um transitando na faixa de pedra, na ciclovia, que aí o cidadão foi atropelado em cima de uma ciclovia, né? Estava atravessando a ciclovia, foi atropelado, foi hospitalizado e acabou perdendo a vida. E o outro faz uma semana, um acidente com um caminhão, sinistro, um caminhão não viu ele andando ali na via e acabou passando por cima. Né? Então, qual é a nossa preocupação aqui como gestor, né? É proteger as pessoas desse sinistro. Informá-los das suas obrigações, né, como que tem que se comportar. É uma realidade, a gente não tem como fugir disso. Cada vez tem mais veículos desses, né, veículos e equipamentos desses circulando na nossa via.
E aí eu faço até uma opinião minha, particular, né? Como cidadão, não como especialista em trânsito, não como advogado, né? Não como secretário. A minha opinião como pessoa. Esses equipamentos são uma excelente alternativa na micromobilidade, principalmente município de Brusque pelas suas características, principalmente a região mais central, né? Facilita o deslocamento, não tem grandes subidas, não tem regiões, não tem essas dificuldades geográficas, né? Mas tem que ter cuidado. Sempre um porém a gente tem que lembrar, né? O teu direito começa onde termina o meu. Se você lembrar sempre disso, você não vai ter problema para andar na nossa cidade. Muito bem, né? As regras existiram justamente para aqueles que quebram, né? Claro. Mas se ninguém quebra a regra, nós vamos viver. Já dizia Confúcio, né? Imperador, né? Viveu aí 500 anos antes de Cristo. Ele governou o império dele sem nenhuma lei, só pautado na ética e na moral. Quiçá um dia, né? A gente volta, sonho, né? Uma utopia hoje, talvez, né? Que a gente possa viver de forma harmoniosa, né? Que a sociedade, que a humanidade possa ter esse respeito mútuo, né? O senhor falou bem, o meu direito vai até onde começa, o meu direito vai até onde começa o seu, e aí sucessivamente. Todos nós queremos segurança, todos nós queremos respeito, todos nós queremos, né? Ir e voltar com segurança, mas todo mundo tem que contribuir um pouquinho. E cada vez está mais difícil as nossas programações, as nossas viagens. Hoje, o que a gente conseguia percorrer há 10 anos atrás, sair de um determinado bairro para vir para a área central, que conseguia fazer em 15 minutos, 10 minutos, hoje é meia hora, dobrou o tempo. Pelo número que eu dei anteriormente, né? São 130 mil veículos para uma população de 160 mil. É muito carro, né? Santa Catarina, a nossa região aqui, o Vale, né? Pega Blumenau, Itajaí, aqui Brusque, né? Os municípios maiores e menores têm essa proporção. Então é um grande desafio do prefeito. Talvez eu brinco, né? Talvez seja o maior, mas eu sempre brinco com os gestores públicos, principalmente com os prefeitos, que é o calcanhar de Aquiles. Mobilidade urbana é o grande desafio para o gestor público. Até porque eu poderia trazer exemplos de cidades diferentes, outras cidades maiores, com uma população maior, de alternativas que foram aplicadas lá que deram certo, e talvez não daria certo aqui. Até porque, se eu usar exemplo, como é que funciona talvez em Florianópolis ou Balneário Camboriú, as pessoas daqui querem que resolva o problema daqui, não é problema de lá. E aí, por isso, eu tenho que ter esse tempo de poder entender o município, eu tenho andado no município, eu tenho anotado aqui, anotando os pontos críticos, né? Empiricamente, eu estou indo lá no local para entender como é que... Porque, às vezes, uma tomada de decisão, sem a técnica, corremos o risco de resolver um problema e criar outro. Né? Daí aquele que estava ali com um problema vai ser resolvido, porém eu crio um problema maior um pouquinho mais na frente. E todas as decisões aqui da secretaria serão tomadas a partir da técnica, aquilo que é legal, aquilo que a engenharia permite, aquilo que a segurança garante, e aí sim a gente vai implementar, vou apresentar obviamente sempre a equipe de governo para as nossas tomadas de decisão, né? A minha contratação ela está vinculada a isso, né? A apresentar soluções, né? Também os problemas, mas também as soluções. Eu digo sempre para os meus amigos, quando a gente entra nesse assunto de trânsito, né? Que às vezes um pequeno detalhe faz uma grande diferença, desde que seja como você falou, tecnicamente falando, que seja aprovado por uma lei, que tudo tem, né, uma norma a seguir, mas um pequeno detalhe, uma pequena coisa simplifica a vida do cidadão. Eu não tenho dúvida alguma. A expertise, ouvir a comunidade, ouvir aquele morador que está ali, que todo dia pega aquele movimento, que passa naquela situação, isso é fundamental. E aí eu coloco a secretaria de portas abertas, né, à disposição, justamente para ouvir, entender e fazer a tomada de decisão, porque isso já ocorre na secretaria, né? Nós temos as indicações políticas, os pedidos da Câmara de Vereadores, os pedidos das comunidades, e aqui passa por uma comissão técnica. Eu tenho aqui a equipe técnica que vai analisar cada pedido e vai responder de forma técnica. Aquele que é possível atender, nós atendemos. Aquele que não é possível atender, vai ser explicado por que não vai ser atendido.
Então ninguém vai ficar sem resposta. Talvez não responda na mesma velocidade que gostaria, na mesma velocidade da pergunta, mas ninguém fica para trás, ninguém fica sem resposta. Existe na nossa cidade um tema que é a lombada, né? Muitas lombadas, né? E se você padronizar essa lombada tudo, tirar a lombada física, botar a lombada travessia elevada, tudo certinho, seria uma maneira também de ajudar a resolver os problemas? Sim, vamos lá. Primeiro eu preciso fazer, e aí eu não tenho uma equipe tão grande assim, né? Eu sei e entendo a expectativa, né, das pessoas, da municipalidade, na resolução dos seus problemas, né? Eu entendo perfeitamente. Como cidadão, eu também quero que as minhas necessidades, né, os meus anseios sejam atendidos. E outra coisa, que é aquilo que eu falo, uma coisa é o ideal e outra coisa é a realidade, né? Eu preciso conhecer a realidade do município, entender esses pontos. Concordo com o senhor que, em detrimento de uma ou outro equipamento, existe uma regra para colocação. Nós temos uma resolução que é editada pelo Conselho Nacional de Trânsito, a resolução 973 de 2022, que ela traz responsabilidades assim do órgão público para análise da viabilidade de implantação desses equipamentos, né? Não deixa de ser uma obra de arte, que é essas barreiras. Que a recomendação, sob pena de eu ser responsabilizado pelo Ministério Público, qualquer coisa que aconteça ali, a responsabilidade vai ser do prefeito, e obviamente o prefeito vai me acionar, né? Nós vamos mover ações de regresso, né? O município é condenado, o prefeito move contra o secretário vai atrás de quem deixou de cumprir aquilo que estava ali escrito. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Como eu sempre falei, nós sempre vamos pautar as nossas decisões em cima da técnica, né? E aquilo que é seguro. Mas é bom frisar que esses remédios, chamam de remédio, né? Que é uma solução, muitas vezes paliativas, elas não são resolutivas e não tem ali um fim nela mesmo, né? De resolução de problema. Elas são utilizadas, esses remédios, assim como a última alternativa da engenharia de trânsito. Não teve outra alternativa, não tem outro meio para se colocar, aí vai engessar a rodovia, né? Vai colocar um equipamento desse, desde que todos esses critérios técnicos estejam preenchidos e respeitados para poder ser liberado, né? É passado por uma análise da engenharia para ser colocado, né? Uma das soluções é essa barreira física, né? Outras também são os equipamentos controladores ou redutores de velocidade, que têm o mesmo objetivo. Para alguns tipos de veículos, a lombada física parece que vira um desafio, tipo para as motocicletas, né? Aqueles que são mais aventureiros, gostam de usar aquilo ali para, né? Para as pessoas que moram no entorno, tem todo um problema, porque quando tu tem mesmo travessia elevada, ou que seja lombada, né? A redução da velocidade vai ter que frear, então a depender das estruturas já colocadas ali, as casas, os estabelecimentos, né? Os imóveis lindeiros, tem que fazer essa análise, senão vai impactar ali, não vai ter vibração e rachadura. Então a gente resolvemos um problema e criamos outro, né? Vai ter o barulho noturno, vai ter o barulho durante o dia, vai ter freada, vai ter arrancada. Então assim, para alguns vai ser muito bom, mas para outros vai ser um caos. Então isso tudo está na minha pasta. Isso tudo está no meu pacote, né? E eu sabia muito bem que eu teria isso pela frente, né? Não é a primeira secretaria que eu assumo, já fui diretor de trânsito em outras cidades, e então eu sei que nós vamos encontrar isso, mas tem que ser muito transparente e as pessoas também têm que ter essa compreensão dos reflexos que uma instalação de um equipamento desse causa. Mas concordo no sentido de que uma padronização, isso é melhor, dar mais segurança para as pessoas em saber que em qualquer lugar vai ter esse padrão e não outro, né? Mas a engenharia, querido, até para aproveitar, toda demanda ou toda intervenção que é feita, ela tem que ser realizada, e volto a dizer, nas questões técnicas. Isso eu vou usar o exemplo do limite máximo de velocidade para determinada via. Às vezes numa via com as mesmas características, a velocidade é uma, e a outra via que tem as mesmas características, a velocidade é mais baixa ou é mais alta. Aí nós temos que analisar a técnica
por que uma é maior e outra menor. Às vezes é um local com uma população maior, tem uma escola, tem um mercado, tem uma aglomeração maior, então por isso que, né, aí a gente tem alguns exemplos no município que poderiam ser citados, né, ou fora, né, rodovias estaduais, que para umas a velocidade é X, a outra a velocidade é Y, mas é levado em consideração, né, o entorno, né, todos os reflexos ali, a tomada de decisão tem que ser calculada pelos reflexos. O que falta na nossa cidade é a consciência do motorista. Isso é em toda a cidade, mas a gente vive aqui, então nós falamos da nossa cidade, né? Pessoas que querem ultrapassar para chegar 2 segundinhos lá na frente. Pô, espera um pouquinho, dá um tempo. Todo mundo quer chegar lá também. Para que aquela pressa toda? Aí dá um tumulto no trânsito danado. Isso se não resultar num acidente, né? Que é o pior, né? Nós temos hoje uma demanda que hoje a guarda de trânsito de Brusque, ela não consegue atender a todo chamado. É fato. Hoje a guarda, devido à demanda de obras que nós temos no município. Um exemplo ali, a rua 1º de Maio, onde a guarda só está lá porque o local está bem sinalizado, mas ela só está lá porque os motoristas não respeitam as placas. Então é um absurdo que eu tenha que tirar uma equipe, né, de fazer aqui o policiamento preventivo, né, a fiscalização de trânsito preventiva, não é a fiscalização de trânsito punitiva, né, mas a fiscalização de trânsito preventiva. Está lá colocado no ponto para as pessoas verem, diminuir a velocidade, lembrar que tem que botar cinto, né, que não pode exceder, não pode ultrapassar, todas essas condições que o senhor comentou. Então eu tenho que deixar lá uma equipe lá, e aí a outra equipe fica para revezar com eles, porque você vai querer ir no banheiro, o guarda vai querer ir no banheiro. O guarda não é superior ao tempo, ao clima, ele é um ser humano. Então ele precisa tomar água, precisa ir no banheiro, precisa almoçar, precisa fazer... Enfim. Então eu fico com 4 agentes de trânsito preso naquele determinado tipo de serviço e ele deixa de fazer as outras demandas. E aí nós temos hoje ali uma média de 4 a 5 acidentes sinistros que ocorrem que eles não conseguem atender. São ligações que vêm para a central e não consegue. Aí vai dizer para o cidadão, infelizmente eu não tenho equipe para ir atender, o senhor vai ter que fazer o boletim online. Olha só o transtorno. Inclusive é um compromisso do prefeito, ele me cobra, né, que eu apresente para ele uma exposição de motivos para aumentar o efetivo da guarda, para dar condições de prestar um serviço, para não acontecer isso. Sim. De a pessoa ligar, pedir socorro, né? Eu preciso aqui que venha atender fazer o levantamento aqui atender o sinistro aqui, preciso fazer o boletim porque tem as minhas demandas, eu não concordo. Quero... Não, nós não temos como atender. Não, isso é um absurdo. E aí, claro, combinado a isso, nós temos aí o exagero, né? Ou o descuidado das pessoas. Às vezes ele se desliga, quer andar rápido, tem aquele compromisso, né? Saiu de tarde, mas não tem, é matemática, né? Não tem como eu sair, meu compromisso, um exemplo aí, né? Hipotético, né? Eu tenho uma consulta às 14 horas no centro do município aqui, no centro da cidade. E aí eu quero sair de casa, saio do bairro, seja ele mais próximo, pode ser aqui atrás, Maluz, ou Dom Joaquim, né? Enfim, ou da Limeira, né? Qualquer lugar. Eu tenho que sair no mínimo hoje, se é 14 horas, eu tenho que sair no mínimo com 1 hora de antecedência. No mínimo. Eu tenho que me programar, não tem. Agora, se eu saio lá 20 para as 2, eu vou causar esse caos, eu vou ser aquele condutor que vai ultrapassar, que vai furar uma fila, que vai passar no sinal vermelho, né, que vai querer para poder chegar no horário. Então não tem como sair, a consulta é às 14, não tem como eu sair 14h10 e querer chegar 10 para as 2. Não tem como. Então a pessoa, aí um apelo, aproveito a tua fala, e muito bem colocada, e já faço um apelo, aproveita o teu canal, a tua audiência, né? A todos os seus amigos que assistem, aqueles que vão compartilhar, e aí eu peço que compartilhe, né? Vai lá, dá o like, né? Compartilha, são informações importantes. Faz um apelo, né? Eu faço um apelo que as pessoas que estão que vão nos assistir, que botem a mão na consciência,
que contribua também. Gentileza gera gentileza. Alivie um pouquinho o pé, né? Usa um pouco mais, né? Dê o exemplo para as pessoas que estão do nosso lado. Nós temos uma dificuldade, não só aqui, não só nas outras cidades, mas aqui no município de Brusque, já encontrei os pais que muitas vezes param em fila dupla ou estacionam no local proibido na frente da escola para pegar o filho. Mas aí o filho tem o pai ou a mãe como ídolo, como exemplo, e se o pai faz errado, o filho vai fazer também, cara. Então, dê o exemplo correto. Já foi a época de nós ensinarmos as pessoas falando. Já foi a época. A época do meu pai foi assim. Uma levantada de sobrancelha era o suficiente. Nem chegava perto quando estava conversando com alguém. Hoje é nos exemplos. Nós temos que ensinar através dos exemplos. As palavras até vão, mas os exemplos ficam para o resto da vida. Então faço aqui um apelo, sejam, né, aliviem, respeitem as regras de trânsito, né? É muito ruim a pessoa ser autuada, ser multada, que eu vou dizer o seguinte, cara, olha, pagar uma multa de trânsito, o cara trabalha o mês todo, ganha uma multa lá de R$193. Multa besta, às vezes, né? Besta? Não, a ultrapassagem, forçar a passagem. Estou com o meu carro, vou dar uma forçadinha na passagem. O carro que estava vindo em sentido contrário teve que segurar ou ir para o acostamento. Essa infração, ela custa R$3.000. Além dos R$3.000, a pessoa vai ficar 6 meses com direito de dirigir suspenso. Então tem que botar a mão na consciência. Que seja multa de R$50. Vou lá no dia 10, recebi meu pagamento e vou lá pagar R$50 de multa. Pô, R$50 que eu podia comprar um brinquedo para o filho, podia, sei lá, sair, né? Enfim, então a pessoa tem que contribuir. A guarda não está aqui. A multa, ela é uma consequência. Sim. Ninguém sai procurando infração. Ninguém sai procurando a infração. Ela acontece na frente dos olhos da guarda e eles têm uma missão legal, está lá na lei, que toda infração que eles presenciam, eles são obrigados a lavrar o auto. Não existe uma possibilidade de dizer assim, o senhor está sem cinto, o senhor tem que botar cinto, o senhor está sem capacete, tem que botar, não existe na legislação de trânsito essa questão da orientação depois que flagra. A orientação é antes. Então, e aí é um compromisso da Secretaria criar aqui uma escola pública de trânsito, para que a gente possa trabalhar a educação, não só dentro das escolas, mas dentro da comunidade de uma forma geral. Fazer campanhas, né, mais incisivas de educação para o trânsito. Bom, quanto a esse problema de chegar cedo, eu sou muito categórico. Nossa entrevista era às 2h, 1h30 eu já estava aqui. Porque eu tenho ditado dizer assim, se eu chegar, não preciso mais chegar. Entendeu? Isso. Né? Então, eu sou assim. Né? Cada um é um e eu gosto de chegar cedo, porque aí eu já vou ver. Vai que acontece alguma coisa, eu não consigo chegar bem no horário, mas eu tenho um limite para chegar. Parabéns. Não é mesmo? Mas, secretário, faça as suas considerações finais aqui ao nosso público aí do canal. Bom, primeiro fico extremamente feliz, né, pelo convite, a informação, né, nós temos muita informação. Eu acho que não se esgota aqui acho que é o primeiro de vários encontros, me coloco à disposição, né? Agradeço, te parabenizo pela disponibilidade, conheci o canal, já sou um seguidor, né? E coloco aqui a Secretaria de Trânsito e Mobilidade à disposição de todos os amigos, de toda a comunidade, querem conhecer a nossa estrutura, conhecer a guarda, né, o dia a dia, né? Às vezes é muito fácil as pessoas reclamar, às vezes daquilo que não conhece, do que não vê, né? Mas, né, tem alguma dificuldade, tem alguma dúvida, venha até a Secretaria, nós estamos aqui à disposição para fazer o atendimento, né? Coloca aqui a Secretaria, todo o time aqui à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos aí pelo bate-papo, claro, voltaremos porque é um assunto extensivo, tem muita coisa a ser falado e num horário como esse foi muito curto. Mas voltaremos aqui a conversar com o secretário e toda a sua equipe. Até o nosso próximo programa, pessoal. Até lá!